Bom, galerinha, começando mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o pinhão de acionamento do distribuidor, tá? No vídeo anterior eu tinha falado sobre o pinhão acionando a bomba de combustível, tá? E nesse vídeo eu vou falar sobre o pinhão acionando o distribuidor de ignição, tá legal? Então bora pro vídeo. Garage TNG. Bom, então vamos começar aqui. Sabemos que o motor de um carro ele precisa trabalhar em sincronismo com as outras peças, né? Então tem que ter a posição do virabrequim correta com a posição do comando, tá? Para na hora que o pistão subir, a válvula do cabeçote ela poder ter o tempo certo de abrir para poder ter a queima, né, do combustível. Então tem todo um sincronismo. E é a mesma coisa a questão do pinhão do distribuidor. O virabrequim ele tem que ter um sincronismo com a posição dos cabos do distribuidor, porque a vela ela vai ter que faiscar na hora correta dela, tá? Então vai ter um sincronismo aí para poder o motor funcionar em conjunto com todas as peças, tá? Então aqui está, ó, esse furo aqui é o furo onde vai o distribuidor, tá? E pode ver que o pinhão está aqui, ó. E ele vai ter uma posição. Pode ver que ele tem um desenho aqui em cima do pinhão, tá? Que vai ser como se fosse uma meia-lua aqui, tá? O risco que tem aqui, no caso a chaveta que tem aqui no pinhão, o risco vai ser deslocado para o lado. Então vocês estão vendo aqui, ó, vai ter uma meia-lua menor e uma meia-lua maior, tá? Então tem uma posição para ele estar aqui, tá legal? Que eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a posição. Bom, antes de eu falar sobre a posição do pinhão, tá? Eu vou falar a respeito dessa mola aqui, ó. Pode ver que aqui no meio do pinhão vai ter uma mola, tá? E no distribuidor, vou mostrar aqui para vocês, ó. No distribuidor, essa é a chaveta que ela vai acompanhar o desenho do pinhão que está aqui, tá? Que vai ter a posição de encaixe aqui, tá legal? E pode ver que aqui na chaveta do distribuidor, ó. Tá vendo a chaveta aqui, ó? Ela tem um molejo aqui em relação ao pino, que vai no eixo aqui, ó, tá? E aqui vai ter umas arruelas aqui, ó, que é onde o óleo vai entrar e vai fazer a lubrificação na hora que estiver girando aqui o distribuidor, tá legal? Então, pode ver que a mola, essa mola aqui, o que que ela vai fazer? A mola, ela vai pressionar o acoplamento do distribuidor, ó, pode ver na hora que eu forçar, ó, pode ver que a mola, ela vai segurar. Deixa eu colocar na posição aqui para poder funcionar legal, ó. Vou colocar aqui, ó. Pode ver, ó, na hora que o distribuidor é colocado lá no local do motor, pode ver que o pinhão, ele vai alinhar aqui, ó. O acoplamento do distribuidor, tá? Então essa mola, ela serve para alinhar esse acoplamento aqui, tá? Que ele tem essa folga, tá? E alinhando o acoplamento vai fazer com que ele é pressionado aqui, ó, nesses anéis aqui, que vai ser como se fosse um rolamento do distribuidor, tá? Então é por isso que tem a mola aqui no pinhão, tá? Ela vai fazer o alinhamento aqui do acoplamento e fazer com que gire tudo justo aqui, ó, tá? Para ter o desgaste uniforme. Então é para isso que tem essa mola aqui no pinhão. Bom, e agora voltando aqui no motor, tá? Pode ver que eu coloquei as duas arruelas aqui na parte de baixo do assento da carcaça, que essas duas arruelas vai ser como se fosse o rolamento, como eu falei para vocês no vídeo anterior, tá? Então aqui tem que ter duas arruelas. E aí eu vou pegar o pinhão e vou colocar aqui, ó, introduzir no furo onde vai o distribuidor, tá? E aí ele vai cair aqui, ó, no seu devido local, tá?
E agora aqui eu vou falar para vocês como que vai ser a montagem desse pinhão, tá? Que na hora da montagem do motor, o pinhão de acionamento da bomba de combustível e do distribuidor vai ser a primeira peça que vocês vão ter que colocar aqui, tá? Para poder colocar esse pinhão na posição correta, tá? Porque se você não colocar esse pinhão e vir a colocar esse pinhão errado, depois que o motor estiver fechado, você vai ter um pouco de dificuldade para poder retirar esse pinhão daqui. Você vai ter que ter uma ferramenta para poder sacar ele do local dele para você poder colocar na posição correta, tá? E também na hora de puxar ele para cima, você tem o risco também que as arruelas aqui do assento elas saiam da posição, tá? Então imagine você puxar o pinhão para cima e com o motor já fechado você derrubar essas arruelas aqui para dentro do motor. Então é bem complicado. Então eu recomendo que vocês, antes de fazer o fechamento do motor, a primeira coisa que vocês vão fazer é montar o pinhão de acionamento do distribuidor. Tá legal? Bom, e agora falando do sincronismo do pinhão com o virabrequim, essa imagem que eu retirei de um manual aí gringo, tá? Porque ele tem a ilustração melhor para mim poder mostrar para vocês, diferente dos manuais nacionais aí, tá? Então eu peguei esse manual gringo aqui, que ele vai mostrar qual que é a posição do pinhão de acionamento do distribuidor, tá? Pode ver que aqui eu tenho várias posições do pinhão, tá? E aqui tem desenhos do distribuidor, tá? Pode ver que vai ter o distribuidor e a posição das cápsulas aqui, tá? Então aqui, o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser somente esses dois desenhos aqui, tá? Esse desenho aqui, que ele tem uma outra posição de montagem do pinhão, vai ser para um outro motor gringo aí, tá? Então nos motores nacionais aí você vai só utilizar esses dois desenhos aqui, tá? Que no caso Type 3 vai ser o motor plano, que no caso é da variante, tá? E no caso aqui Type 1 e Type 2, que no caso vai ser o Fusca e a Kombi, tá? Então aqui vai ser a posição do pinhão do Fusca e da Kombi, e no caso aqui vai ser a opção da montagem do pinhão do motor plano, tá legal? Então esse é o desenho ilustrativo de como você vai ter que montar o pinhão de acionamento do distribuidor, tá? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que vai ser a montagem do motor convencional, que no caso é do motor da Kombi, Fusca, Brasília, tá? E depois num próximo vídeo eu vou falar a respeito da montagem do pinhão de acionamento do motor plano, que no caso é da variante SP2, Carmanguia TC, tá legal? Então vamos lá, agora vamos lá no motor, que eu vou mostrar para vocês como que vai ser a posição do pinhão. Bom, então aqui estou com o motor, tá? E vou simular a montagem aqui como se fosse um motor convencional, que no caso é o motor do Fusca, Brasília, o Kombi, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que é a montagem aqui do pinhão, tá legal? Então aqui para montar o pinhão, tá? Que está aqui na minha mão, lembre-se que tem que estar com as duas arruelas aqui na carcaça, tá? Para mim poder introduzir o pinhão aqui no seu devido local, tá? Então eu vou descer lá para baixo, ver se encaixou aqui, tá? Encaixou certinho, tá? E agora aqui, essa é a hora da montagem, tá? Então aqui vai ser a montagem do motor convencional. Então o que você vai fazer? Eu vou pegar o papel aqui, ó. Então aqui está, ó. Esse vai ser a montagem do motor convencional, tá? Então pode ver que a meia-lua aqui, ela vai estar para trás do carro, tá legal? Pode ver a meia-lua menor, ela vai estar para trás do carro aqui, ou seja, ela vai ter o deslocamento de 90 graus aqui, como mostra na ilustração, tá? Então vindo aqui no motor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pinhão e vou montar desta forma aqui, ó. A chaveta para o lado menor, tá? Virada para a polia do motor, tá? Então vou vir dessa posição, ó. Então ela vai ficar
nessa posição aí, ó. Eu vou até deixar um desenho de ilustração aí no vídeo para vocês verem como que é, tá? Então, como vocês viram aqui, ó, o jeito que está o desenho aqui, e olha como que está a posição aqui do pinhão, tá? O meia-lua menor voltada para a polia do motor, ou seja, para trás do carro, tá? Então essa é a posição que vai ficar, tá? Eu já vi, tem um motor que o pessoal monta um pouco virado assim, ó. Já, inclusive o motor do Fusquinha Marrão foi montado desta forma aqui, mas não acaba não sendo um problema, tá? Porque é bem pouca coisa que foi montado fora, tá? Se fosse desta forma, aí já traria problema, tá? Ou desta forma aqui, tá? Bem fora também, já traria um problema, porque o distribuidor, ele tem uma defasagem no terceiro cilindro, tá? Que eu vou entrar sobre esse assunto em outro vídeo, tá? Então por isso que tem que montar conforme manda o manual aqui, a posição do pinhão. Tá legal? Então aqui como eu estou simulando a montagem de um motor convencional, o lado aqui da meia-lua menor vai ficar voltada para trás da polia, ou seja, para trás do carro. Então essa é a montagem, tá? Se você quiser colocar o distribuidor aqui também pode, tá? Para poder segurar o pinhão na posição, mas aqui eu não vou colocar, tá? Para poder mostrar para vocês. Então aqui, coloquei o pinhão na posição. O que eu vou fazer? Agora eu vou virar o motor, tá? Eu vou deslocar um pouco o motor e aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser colocado o virabrequim aí no local. Bom, inclinei aqui o motor, tá na posição. Depois que eu certifiquei que o pinhão aqui está montado na posição correta, tá? No caso aqui do motor convencional, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no virabrequim para mim poder colocar ali no motor, tá? Então aqui está o colo do cilindro da biela número 3, o colo da biela número 1, tá? Aqui está o colo da biela número 4 e aqui o colo da biela número 2, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar por esse colo aqui da biela número 1, tá? E vou colocar ela virada para cima para mim poder encaixar aqui na carcaça, tá? E lembrando que a posição da chaveta ela vai ser montada para as 9 horas aqui, tá? Então eu vou pegar o virabrequim nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui segurando no colo de biela número 1 e vou encaixar lá no motor. Bom, com o motor na posição aí, agora eu vou vir com o virabrequim e vou encaixar aqui na posição, tá? Lembrando que a chaveta aqui está na posição das 9 horas, onde eu estou apontando aqui com o meu dedo, tá? Então vamos lá, vou colocar ali. Posicionar os mancais aqui na posição para mim poder encaixar na posição correta aqui. Aí, ó. Já está encaixado o virabrequim aqui, tá? E vou voltar aqui, ó. A chaveta aqui na posição das 9 horas, ó. Tá? Bom, galerinha, então aí está. Fiz o fechamento da carcaça aí provisório, tá? Somente com 2 porcas aqui só para segurar o outro lado da carcaça. E aí está, ó. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou a chaveta, ó. Chaveta da polia na posição das 9 horas. E vamos ver como que ficou o pinhão aqui, ó. Então essa é a posição que ficou o pinhão, ó. Tá? Lembra que eu falei que a posição dele era reta aqui com a carcaça do motor? Eu encaixando o virabrequim, ó, ele mudou a posição, ele ficou um pouquinho deslocado para a esquerda aqui, tá? Mas isso não chega a ser um problema, tá legal? Pode montar desta forma aqui. Porque eu tentei mudar a posição do virabrequim e não consegui colocar ele com a posição reta. Porque o dente da engrenagem, tá, do virabrequim e os dentes da engrenagem do pinhão não bate correto para deixar ele reto. Então ele acabou se movendo pouca coisa aqui, ó. No caso,
ele ficou igualzinho foi montado o motor do Fusquinha, tá? Que eu vou lá mostrar para vocês. Então aí está, ó. Essa é a posição do motor convencional aí, no caso do motor do Fusca, Kombi, Brasília, tá legal? Então vamos lá no carro e eu vou mostrar para vocês colocando o distribuidor lá na posição. Bom, galera, então eu estou aqui no motor do Fusquinha, tá? E eu coloquei a polia aqui no ponto morto superior, tá? Quando eu coloco a polia no ponto morto superior, a chaveta do virabrequim ela vai ficar na posição das 9 horas, tá? Igual eu mostrei lá no motor. Porém, a polia ela fica no ponto morto superior, tá legal? Então eu coloquei aqui, ó, no ponto morto superior e vou mostrar para vocês como que está o pinhão desse motor, tá? Que eu tirei o distribuidor aqui, ó. Deixa eu clarear aqui para vocês verem, ó. Olha lá, olha como que tá a posição desse pinhão aqui, ó. O cara que montou, ele montou um pouco virado para a esquerda, tá? Apesar de eu ter montado o pinhão lá no meu motor, que ele ficou um pouquinho para a esquerda, nesse caso aqui, ó, ele está mais para a esquerda, tá? Porém, não chega a ser um problema, tá? Porque aqui no motor convencional eu tenho espaço aqui para poder mover o distribuidor, tá? Para compensar essa tortura aqui que ficou a chaveta, tá? Então aqui eu tenho espaço para poder virar ele. Agora, se é no motor plano que o espaço lá é limitado, talvez eu não consiga ajustar o ponto, tá? Mas aí eu vou entrar nessa questão em outro vídeo, tá? Então aqui está, ó. Esse é o limite, tá? Que poderia ter, montar. Se o cara tivesse montado muito virado, aí já ia ficar o distribuidor numa posição meio errada aqui, tá legal? E vendo aqui no manual aqui que eu mostrei para vocês, ó, pode ver ó, aqui no distribuidor que vai montado aqui nesse motor, ó, olha a posição dos cabos aqui como que tá, ó. O 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? Nem todos os distribuidores vai ficar a montagem do cabo nessa posição aqui, tá? Então não leve como se fosse uma regra essa ilustração aqui desse distribuidor, tá? Eu vou pegar um distribuidor aqui, ó, que no caso é o tampa baixa, e vou colocar ali no local, tá? Porém esse distribuidor não é original desse motor, tá? Então eu vou colocar ali e aí já volto. Bom, então com o pinhão lá encaixado aqui no distribuidor, ó, pode ver que ali na abraçadeira o distribuidor está encostado, tá? E como encaixou o distribuidor lá no pinhão, ó, pode ver que ele não tem a folga aqui, tá? Tá vendo? Não tem aquela folga igual se fosse um distribuidor avanço centrífugo, que ele tem as molas aqui embaixo e o eixo é dividido ao meio, por isso que ele tem a folga. Já aqui não tem folga, tá? O eixo é fixo. Então, com a polia no ponto morto superior, ó, ele ficou nessa posição aqui, tá? Lembrando que o corpo do distribuidor, ele se move aqui, ó. Você pode colocar para vários ângulos aqui, ó, tá? Ó, pode ver, ó. Eu movo o corpo do distribuidor, ó, e o rotor continua na mesma posição, porque ele está seguindo a posição do pinhão lá embaixo, tá? Então aí o que eu faço? Vou colocar o distribuidor mais ou menos numa posição aqui, ó. E aí eu venho com a tampa aqui, ó. E aí, ó, o que eu vou fazer, ó? Pode ver, ó. Tá vendo o borne da tampa aqui, ó? Você tem que deixar o corpo coincidindo com o rotor, ó. Tá vendo, ó? Tá quase coincidindo aqui, ó. Então eu vou dar uma giradinha um pouco mais pro lado aqui no corpo, ó. Ó, pode ver, agora ele ficou na posição do rotor. Esse borne aqui da tampa, tá? Pode ver que ficou retinho na posição do rotor. Aí o que eu faço nesse caso? Coloco a tampa aqui na posição. Ó, vou colocar aqui e vou fechar as presilhas. Deixa eu coisar aqui que com uma mão é terrível. Pronto, encaixei aqui, ó, a tampa, tá? Lembrando que o rotor tá apontando para esse borne aqui da tampa. Então aí o que eu vou fazer aqui? Vou começar a colocar a ordem, tá? Que é a ordem de ignição,
que vai ter aqui no alternador, ó, 1, 4, 3, 2, tá? E aí vai ser aqui também, ó, 1, 4, 3, 2, no sentido horário, tá? Se for no sentido anti-horário, vai ser 1, 2, 3 e 4, tá? Mas aqui a ordem de ignição é contando no sentido horário, tá? Como mostra aqui a flechinha no manual. Então aí o que eu faço? Venho aqui, que o rotor está apontando aqui nesse borne, e vou vir com o cabo do primeiro cilindro, que é esse aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, coloco o cabo aqui, e aí vou seguir a ordem, ó. 1, 4, aí pego o cabo do quarto cilindro, que é esse aqui, ó. Você segue o cabo, ó, pode ver que ele vai dar aqui no cilindro número 4. E monto aqui, ó, na ordem, ó. Venho agora com a outra posição, que é o cabo número, e ligo aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, ó. E aí vai restar o... E no meio vai ser a bobina, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então é desta forma que vai ser montado os cabos, tá? Seguindo sempre a ordem. E pode ver que esse distribuidor aqui, ele já ficou quase na posição aqui que segue o manual, tá? Aqui, ó. Ele tá na posição que segue esse manual aqui, ó, tá? Aqui, ó, 1, 4, 3 e 2, tá? Ele tá seguindo o manual. Lembrando que esse distribuidor não é original desse motor. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o distribuidor original desse motor e vou colocar aqui e vou mostrar para vocês que ele não segue essa ordem aqui, tá? Então eu vou retirar tudo aqui e vou vir com o distribuidor original. Bom, galera, então aqui está, ó, já coloquei o distribuidor original, tá? Pode ver que ele está encostado ali na braçadeira, ou seja, ele está encaixado ali no pinhão, ó. Pode ver que esse aqui ele tem a folga porque ele tem o avanço centrífugo, ó. Essa folga aqui é do centrífugo, tá? E se vocês notarem, olha a posição que ficou esse rotor aqui, tá? E na carcaça desse distribuidor ele tem um risco aqui, ó, que você vai fazer o quê? Como a carcaça aqui ela se move, ó, para os lados e o rotor continua na mesma posição porque ele está seguindo o pinhão, tá? Então aí que você vai fazer? Vai pegar a carcaça do distribuidor e vai colocar na reta do rotor, tá? Esse risquinho aqui da carcaça na reta desse risquinho do rotor aqui, ó, tá? E essa vai ser a posição, ó. Então pode ver que esse rotor ele já aponta para cá, tá? Então o que eu vou fazer nesse caso? Vou pegar a tampa aqui, ó, e vou colocar aqui na posição, ó. E pode ver que essa tampa, ó, ela vai seguir aqui, ó, a reta do rotor, ó, tá? Então vou travar ela aqui, tá? Tá travada. E agora o que eu vou fazer aqui? A posição dos cabos. Eu vou começar por onde o rotor está apontando, que é esse aqui, ó, tá? Então eu vou pegar o cabo do primeiro cilindro, ó, vou colocar aqui, cabo do cilindro número 4. Vou pegar ele aqui, ó, vou colocar ele aqui. Cilindro, que é esse aqui, ó. Encaixar ele aqui. E o que resta é o cilindro número 2. E no meio a bobina. Então aí está, ó. Pode ver que a posição dos cabos aqui, ó, desse distribuidor que é original desse motor, já não bate na posição do manual que eu mostrei para vocês, ó. Vendo, ó? O 1 seria aqui, 4 aqui, 3 aqui e 2 aqui. Nesse caso, ó, o 1 começa aqui, ó. Então aqui, ó, 1, 4, 3, esse aqui de trás e 2 aqui, ó, tá? Então, o que eu mostrei nesse manual aqui, vocês não podem seguir como se fosse uma regra, tá? Vocês sempre vão acompanhar
aonde o rotor está apontando para você colocar o cabo do primeiro cilindro, tá? E nunca acompanhar essa ilustração que eu estou mostrando aqui, tá? Então espero que vocês tenham entendido aí um pouco, né, da posição do pinhão, que é o motor convencional. E também depois eu vou fazer um vídeo a respeito sobre a colocação dos cabos, a posição, porque tem muita gente que erra nessa parte, tá? Ao mesmo tempo que você tem a polia aqui no ponto morto superior, o rotor pode estar apontando no cabo do terceiro cilindro, tá? Porque enquanto você dá 2 voltas no virabrequim, você dá 1 volta no distribuidor, tá? Então, por exemplo, tá no ponto morto superior e tá apontando no cabo do primeiro cilindro. Se eu girar uma volta de 360 aqui na polia, o rotor ele não vai dar uma volta inteira, ele vai dar meia volta no distribuidor, ou seja, ele vai parar no cabo do terceiro cilindro. Então, o pessoal erra muito nessa parte aí, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo a respeito, e não nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é a respeito da posição do pinhão, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou vir com a posição do pinhão no motor plano, que no caso vai ser esse desenho aqui, ó, tá? Escrito aqui Type 3. Então essa aqui vai ser a posição que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo. Tá legal? Então nesse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no joinha, se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.